mês de janeiro, a lei do crime de injúria racial recebeu uma mudança. Agora, o autor pode ser punido com 2 a 5 anos de prisão, sem direito à fiança. E a punição aumenta se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas e se ocorra dentro de espaços culturais ou esportivos. Muitas vezes a gente, em toda a cadeia que a gente precisa percorrer para a apuração do crime, para a investigação, a gente encontra dificuldade porque muitas vezes a pessoa que sofreu racismo, de repente está numa situação de flagrante, chama a guarda municipal ou a polícia militar para acompanhar aquele flagrante, e muitas vezes o policial, o agente que está fazendo atendimento, entende, não, eu não entendo isso como racismo, não vou encaminhar, não vou efetuar a prisão em flagrante. Muitas vezes na delegacia, o escrivão, o delegado não faz o auto de prisão em flagrante por entender que não se trata de um crime de racismo. Então, de repente, o promotor não entende ou o juiz não dá uma pena adequada ao fato que aconteceu. Todo mundo, eu acredito, que entende que existe racismo, pessoas cometendo crime de racismo, né? Mas para a gente fazer essa reflexão e comprovar esse racismo estrutural, para a gente fazer essa pesquisa de quantas pessoas existem presas hoje pelo crime de racismo, cumprindo pena pelo crime de racismo. Além disso, agora este crime de injúria racial não prescreve, o que o equipara ao crime de racismo. E para entender melhor a diferença entre esses crimes, a injúria racial é a ofensa a alguém, a alguma pessoa, em razão à sua cor, raça, etnia ou origem. Já o racismo atinge toda uma coletividade, como, por exemplo, impedir que uma pessoa preta entre em algum estabelecimento pela sua cor de pele, ou até mesmo que pessoas pretas alcancem um cargo, uma função ou um emprego. Mas as práticas destes crimes contra pessoas negras são exemplos do racismo estrutural. O racismo ele vem já desde a formação do Brasil, desde o período colonial, onde você tinha pessoas oriundas de um continente que eram colocadas numa certa situação. Isso foi se perpetuando. Nós nos tornamos império, depois república, mas essas dinâmicas, essas formas, essa ideia de colocar as pessoas negras numa situação de subalternidade, de marginalidade, ela se permaneceu. São gerações e gerações onde se mantém essa estrutura. Por isso ela é estrutural. Então a sociedade ela é racista. Mas o combate ao racismo pode ser feito através da educação. Desde 2003, existe uma lei federal que estabeleceu a obrigatoriedade sobre o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino público e particular. Porque o trabalhar a história e cultura afro-brasileira, ele abraça toda a diversidade. Ele não trabalha só a criança preta, ele vai trabalhar a criança branca também, a criança preta, a criança que tem deficiência, a criança que não escuta, a criança que não enxerga, a criança que não fala. E as crianças começarem a ter essa representatividade, a aprender mais sobre o respeito ao próximo, a apreciar a cultura e a valorizar a sua cultura e as outras culturas também. Enquanto pessoa sonha com um Brasil melhor, mas isso só vai acontecer se essa lei realmente for de fato, trabalhada, com as crianças, e essas crianças que serão o futuro melhor de amanhã. Mas um estudo recente mostrou que as escolas do Brasil estão longe desta realidade. Das mais de 1.000 secretarias de educação espalhadas no país, 71% não realizam nenhuma ação ou apenas desenvolvem projetos esporádicos. E só 29% têm programas estruturados. Por isso que a gente precisa ter uma conscientização também com os pais, para que eles conheçam um pouco mais sobre a cultura e não só conhecer de ver uma apresentação de roda de capoeira na rua, que a gente já tem esse contato, né? Mas o que precisa conhecer mesmo é a história por detrás disso, como que surgiu, o porquê que a gente está fazendo esse movimento agora, o porquê que é importante que os filhos conheçam sobre a cultura afro-brasileira.